Boa noite a todos. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre nódulos de tireoide, que na verdade é uma grande epidemia que a gente está vivendo. Eu acho que todos que estão aqui seguramente conhecem alguém, ou tem alguém na família, ou tem uma vizinha que tem um nódulo na tireoide. Tem algumas mulheres aqui na plateia, seguramente alguma dessas mulheres já tem, ou mais para frente vão descobrir que tem nódulos na tireoide, tão comum que é essa doença. Então, a primeira coisa que é importante deixar bem claro é que os nódulos na tireoide, eles são nódulos, são extremamente comuns na população em geral, e não necessariamente eles significam uma doença ou uma condição que você tem que sair correndo para fazer uma cirurgia. O nódulo não é sinônimo de câncer. E muitas vezes o paciente confunde e acha que só pelo fato de ele ter um nódulo, ele está com câncer e que ele precisa operar a sua tireoide, e isso não é uma verdade. Os nódulos são muito mais comuns entre as mulheres do que os homens. Então, e as mulheres, à medida que elas envelhecem, a chance dela ter um nódulo tireoidiano aumenta. Então, se a gente fizer uma blitz e ao invés do bafômetro fizer um ultrassom de tireoide nas mulheres, metade das mulheres acima dos 50 anos vai ter algum nódulo tireoidiano. Então, se a gente imaginar a população mundial de mulheres acima dos 50 anos e imaginar que mais da metade delas tem algum nódulo, a gente seguramente vai encher vários estádios de futebol com mulheres com nódulos tireoidianos. Então, realmente é uma condição muito comum. Se a gente pegar as mulheres mais velhas, então, acima dos 60, 70, 80, se a gente pegar as centenárias, então, os nódulos são praticamente regra e não exceção. Então, praticamente todas as mulheres que têm 100 anos ou mais têm algum nódulo na tireoide. A verdade é que a maioria dessas mulheres nem sabe disso, porque muitas não fazem exames e não identificam esses nódulos. O nódulo tireoidiano, até 3 centímetros, 4 centímetros, ele é totalmente assintomático. Ele não dói, ele não incomoda, ele não provoca nenhuma alteração externa, ele não é visível. Então, a única forma de você identificar é fazendo algum exame. O exame mais utilizado é o ultrassom, que é um exame muito simples, muito rápido, hoje em dia muito barato, extremamente disponível. Já existem até aparelhos que estão em desenvolvimento de ultrassom, que você conecta o probe do ultrassom, que é o aparelho que o médico usa na mão, em um smartphone ou um tablet, e você consegue fazer um ultrassom com uma simplicidade muito grande. Então, hoje em dia, como as pessoas fazem muito mais ultrassom do que antigamente, a gente descobre muito mais nódulo tireoidiano do que se descobria antigamente. Então, na verdade, o que a gente está vivendo é um aumento da detecção de nódulos tireoidianos. Eles sempre estiveram lá. A diferença é que no passado a gente não sabia que eles estavam lá, né? O ultrassom, quando a minha mãe estava grávida de mim, minha mãe fez um ultrassom para me ver no primeiro ultrassom que estava na cidade de São Paulo. Isso foi há 38 anos atrás. Então, é uma coisa bastante recente. E hoje em dia, qualquer clínica, qualquer esquina, você tem uma máquina de ultrassom disponível. O outro exame que a gente faz de rotina hoje em dia, além do ultrassom, é a punção aspirativa por agulha fina, que também é um exame relativamente disponível, não muito caro, e o exame padrão ouro para eu saber se esse nódulo é benigno ou maligno. Eu não estou dizendo que todo nódulo tireoidiano deve ou merece ser puncionado. Pelo contrário, a gente vai ver que isso não é uma verdade. Mas quando eu suspeito que esse nódulo é maligno, o exame que vai me dizer se é ou não é a punção aspirativa. O fato é que a gente está fazendo muito mais punção aspirativa e nós estamos descobrindo muito mais casos de tumores malignos. Então, outra coisa que eu quero deixar bem claro é que não há necessidade de se investigar ou de se fazer punção em todo o nódulo tireoidiano. Muitas vezes, o médico vai optar por acompanhar aquele nódulo, repetir o ultrassom dali a 3 meses, 6 meses, e nos pacientes que já estão em acompanhamento, um ultrassom uma vez por ano é o suficiente para
seguir aquele nódulo de perto e ver se ele está crescendo, aumentando e se alguma investigação adicional vai ser necessária. Pensem que toda vez que você tem um nódulo tireoidiano e que você vai ser submetido a uma punção, o resultado final pode ser esse: cirurgia. Não porque o nódulo é maligno, mas porque a punção muitas vezes é incapaz de dizer se o nódulo é benigno ou maligno. É uma limitação da punção e algumas vezes as células que aparecem nessa punção, o patologista que examina essas células, ele não consegue dizer se é benigno ou maligno. Na dúvida, na maioria das vezes, o próprio paciente vai falar: eu não quero ficar na dúvida, eu quero operar, eu quero tirar, porque, afinal de contas, isso pode ser maligno. Então, toda vez que a gente indica uma punção aspirativa por agulha fina, eu tenho que considerar aquele nódulo muito pequeno naquela paciente pode se tornar cirúrgico simplesmente pelo fato de eu estar indicando a punção. Então, não é todo nódulo que tem que ser puncionado, pelo contrário, a minoria deles vai ter que ser puncionado e eu vou indicar a punção usando uma série de critérios clínicos de cada paciente, da história, do ultrassom, do passado, do antecedente familiar. Para isso, eu preciso de uma anamnese muito bem detalhada, quer dizer, uma consulta clínica conversando com esse paciente e colocando na balança todos esses fatores e todos os riscos que ele tem para que esse nódulo seja maligno para fazer a punção. Essas células que vocês estão vendo são de uma punção de uma paciente que eu operei há um mês atrás. Essa paciente, com essas células, ela tinha uma chance de 20% de que aquele nódulo fosse maligno. Quando ela voltou no consultório depois de uma semana da cirurgia, a gente já sabia que não era maligno, que era benigno. E ela estava feliz da vida, né? Ela voltou me agradecendo: doutor, que ótimo, meu nódulo não era maligno, meu nódulo era um nódulo benigno, são ótimas notícias, estou super feliz, ainda bem que eu tirei a tireoide. Mas, no frigir dos ovos, essa paciente não precisava ter sido operada. Ela foi operada porque ninguém conseguia dizer para ela que ela tinha um nódulo benigno. Ela já tinha feito 3 punções e todas as punções ficavam na dúvida. As punções foram feitas porque alguém lá atrás pediu um ultrassom de uma paciente que não sentia absolutamente nada. E esse ultrassom mostrou um nódulo na tireoide. A própria paciente ficou preocupada e pediu para um médico: pede a punção, porque eu quero fazer. Então, na verdade, foi uma cirurgia desnecessária. Então, apesar de ser cirurgião e apesar de viver de cirurgia, a gente sabe que quanto mais a gente operar, mais complicação a gente vai ter, né? A cirurgia de tireoide hoje é uma cirurgia muito segura e aproximadamente 1 a 2% dos pacientes têm sequelas para o resto da vida por conta da cirurgia da tireoide, então é muito pouco, mas 1 a 2% vão ter complicações, né, e sequelas. Então, essa cirurgia tem que ser uma cirurgia muito bem indicada para, diante de uma sequela, eu ter justificativa para esse paciente, para que ele não sofra o resto da vida com isso. Esse acho que é o exemplo mais notório que a gente teve nos últimos anos de uma cirurgia de tireoide desnecessária. Presidente da Argentina, ex-presidente da Argentina, ela acharam um nódulo lá de 3 milímetros na tireoide dela, muito pequeno, pediram a punção, e a punção deu certeza de que era maligno. E ela operou a tireoide, estão vendo a cicatriz, depois da cirurgia não acharam nenhum tumor na tireoide dela. Então, até hoje não se sabe se o tumor era tão pequeno que pela punção ou pelo sangramento causado pela agulha esse tumor desapareceu, ou se ele foi aspirado pela punção. O fato é que ela não tinha nenhuma doença maligna. Então, lembrem dela quando forem fazer qualquer investigação sobre um nódulo tireoidiano. E cada vez mais a gente vai ver esse tipo de notícia, quer dizer, cirurgias desnecessárias de tireoide. É só a gente ver no nosso dia a dia de cirurgião, no centro cirúrgico, mapa cirúrgico, a gente vai ver uma série de cirurgias de tireoide que no passado a gente não via. Então, isso por causa da investigação desnecessária. E hoje em dia, até os casos de tumores malignos de tireoide estão sendo diagnosticados tão precocemente, quando esses tumores são tão pequenos,
que alguns centros do mundo já estão considerando acompanhar esses doentes e não operar, e não tratar. Então, vendo que 95% desses doentes não evoluem, o tumor não cresce, não causa metástase, não causa nada demais. Então, são informações novas, que ainda precisam ser mais detalhadas. Esse tipo de acompanhamento ainda não existe no Brasil, mas futuramente, possivelmente, a gente vai chegar nesse momento de acompanhar aqueles tumores que a gente sabe que são menos agressivos e estão em estágio muito inicial. Então, lembrem-se que não há necessidade de investigar todo e qualquer nódulo tiroidiano. Então, por isso, o especialista tem que ser consultado para que ele decida se essa investigação vai ser feita ou não, porque qualquer investigação indevida pode terminar numa cirurgia desnecessária. Obrigado.